Meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso de número 11. Evangelho de João, capítulo 12, dos versos 1 ao verso de número 11. Nesse momento gostaria de agradecer a você, nosso querido visitante. Sinta-se bem em nosso meio, que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a sua vida. Convido também você, meu querido irmão, a permanecer com a sua Bíblia aberta. Creio que o sermão hoje é um sermão pequeno, mas pode ser que ele se torne um sermão maior. Tudo depende, né? A gente não pode ficar prometendo que vai ser rápido, que vai ser... Então, a gente vai, como temos feito nos últimos dias, nós vamos ler o texto à medida que nós formos pensando em cada ponto, tá bom? Então, abra aí João 12, mesmo que está sendo projetada, porque pode ser que algum irmão esteja com uma versão diferente. Pegue a sua Bíblia, risque, escreva, divida aí para você ter um aproveitamento maior do que você está ouvindo. Meus irmãos, imaginem a repercussão que a ressurreição de Lázaro trouxe. Imagine como que as pessoas daquela região agora começam a ouvir dizer que Jesus não apenas cura pessoas, Jesus não apenas traz a visão aos cegos, Jesus não apenas tem o poder para transformar as circunstâncias. Imagine que agora a repercussão é exatamente essa. Jesus também ressuscita mortos. Lembre que sempre vai ter dois grupos. Aquele grupo que quer matar Jesus e que agora traz a informação aos líderes religiosos. Mas lembre que tem também muitas pessoas que agora creem em Jesus. Eles de fato entendem que Jesus é Deus, o Messias. Tanto é verdade que nós vamos ver que o desenrolar das repercussões é o que nós vamos pensar hoje à noite, quando Jesus adentra de maneira triunfal em Jerusalém, sendo aclamado como aquele que vem em nome do Senhor. Então veja que agora há uma repercussão. Muitos querem ver Jesus e, afinal de contas, quem não queria? Imagine que na nossa região aparece um homem e agora alguns dizem que ele faz grandes milagres. E agora o ápice disso é que aqui na nossa região apareceu um homem que ressuscita mortos e mortos há 4 dias. Então isso gera um burburinho, gera grande repercussão. É claro que a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro trouxe a alguns a oportunidade, pela graça de Deus e a ação do Santo Espírito, de crer, mas outros estão revoltados com isso. Você vai perceber no texto que hoje vamos ler, eles estão tão revoltados que agora eles não querem matar apenas Jesus, eles querem matar também Lázaro. Eles querem acabar com a prova cabal do poder de Jesus. É diante desse cenário e dentro desse contexto que agora passa alguns dias pós-ressurreição e Jesus então volta para a cidade de Betânia. Meus irmãos, você que gosta de anotar, a grande ideia desse sermão, o que resume tudo o que nós vamos falar, é que em gratidão, os amigos de Jesus honram a Jesus. Mas em gratidão ao quê? E a resposta é em gratidão àquilo que Jesus havia feito, especificamente na vida de Lázaro e na vida de um homem chamado Simão, o leproso. Lembre que nós temos falado, e algo que é importante, quando nós vamos ler os relatos do Evangelho, o que nós temos que fazer? Nós temos que ler também os sinóticos. Quais são? Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque a história então se complementa. Por exemplo, embora João não relate que
esta ceia está acontecendo na casa de Simão, o leproso. Nós sabemos, por meio dos outros evangelhos, que essa ceia acontece na casa deste homem. Então veja que, movidos pela gratidão, irmãos, e vamos pensar nisso, alguém que está afastado da sua vida social, alguém que não pode conviver mais perto dos seus amigos, possivelmente ele era alguém solteiro, Simão o leproso, e agora Jesus o traz novamente para a sua região, para a vida social, para próximo das pessoas. Imagine Lázaro, que Jesus trouxe de volta à vida. Então, a gratidão move o coração dessas pessoas. Gostaria de convidá-lo, então, a lermos os versos 1 ao verso de número 2, porque a primeira lição que a unção de Jesus, ou quando Jesus é ungido em Betânia, a primeira lição é que nós vemos uma ceia em gratidão. Em gratidão, tá, irmãos? Vamos lá, vamos ler juntos? Versos 1 a 2. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Até aí, irmãos. Primeira consideração, então, é exatamente essa. Imagine você que alguém poderoso fez algo por um amigo seu, ou alguém fez algo por um próprio ente querido seu. Irmãos, o resultado lógico dessa ação é que eu sou grato a esse Deus, eu quero honrar a esse Deus, e eu quero honrar a esse Deus com um grande banquete, com uma grande festa, para que a gente possa demonstrar a gratidão que nós temos por Jesus. Estamos aqui então diante dessa ceia, essa ceia feita em homenagem a esse homem. É interessante notar no texto, e agora nós vamos ver algumas partes. Olhe comigo, por favor, volte os seus olhos ao texto. No verso 1, o texto nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa. Irmãos, para nós entendermos aqui o que está acontecendo, nós precisamos nos familiarizar com o dia específico. Qual é o dia que Jesus chega à aldeia, à cidade de Betânia? Por quê? Porque entendendo isso, nós vamos também entender a cronologia mais para frente, que nós vamos pensar agora, sobre os momentos finais de Jesus. Jesus está vivendo os últimos dias da sua vida aqui na terra. Logo em seguida, na Páscoa, ele vai ser entregue, ele vai ser morto na sexta-feira. Então é importante nós entendermos isso. E aí você que faz conta, você sabe. Esses 6 dias podem, se o texto está dizendo que Jesus chegou ali 6 dias antes da Páscoa, qual dia era a Páscoa? Êxodo 12, capítulo 6, diz assim: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Se você olhar o texto, e se a gente for usar o método inclusivo, nós temos que partir de um pressuposto que a Páscoa começava a ser observada na quinta-feira. Na quinta-feira eles já começavam a guardar os dias da Páscoa. Então, se nós voltarmos a esses dias e usando o método da exclusão, nós vamos ter que então tirar a quinta-feira. Então, se você voltar, e esse talvez, ou essa talvez é a melhor explicação, Jesus chega na cidade de Betânia na sexta-feira. Então ele chega ali na sexta-feira antes do pôr do sol. É nesse dia que ali ele chega. Então ele chega antes do pôr do sol. Nós vivíamos ainda o Antigo Testamento, Jesus tinha que guardar a lei. Então ele ele espera chegar o crepúsculo da sexta-feira, o final do dia, ele guarda a sexta até o sábado, depois do pôr do sol, e então à noite é servido essa ceia, ou esse grande banquete. Aí você vai perceber então que Jesus então, ele chega ali na sexta-feira antes do pôr do sol, ele guarda aquele dia de descanso na sexta-feira depois do pôr do sol até o sábado, e depois então naquele sábado à noite, Jesus então, ele é recebido na casa
dos seus amigos. Outro fato importante é que o texto nos diz que existia alguém que estava com ele à mesa. Quem que estava com ele à mesa? Quem? Olha aí. Onde estava Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. Irmãos, eu acho essa informação preciosíssima. Imagine que nós sepultamos alguém, 4 dias sepultado, e agora esse alguém que nós sepultamos foi ressurreto, e ele está nessa festa, ele está nessa ceia, ele está nesse banquete. É interessante notar, se você olhar nos outros evangelhos, agora há ninguém consegue ficar com a boca fechada diante de grandes coisas, né? Agora a repercussão é que Jesus ressuscitara um morto. Jesus então sai de onde ele estava, possivelmente ou Jericó, segundo o relato dos sinóticos, e ele vai para passar a Páscoa em Jerusalém. Quando ele está vindo, vem uma grande comitiva, pessoas que estão vindo da mesma região. E o que essas pessoas fazem? Ao chegarem em Jerusalém, eles espalham a notícia, Jesus, aquele que ressuscitou Lázaro, foi visitá-lo em Betânia. E você vai ver mais à frente o que isso desenvolve na vida dessas pessoas. Irmãos, algumas considerações aqui nós precisamos fazer. Primeiro, embora nós falemos que é uma grande festa, às vezes nós confundimos no decorrer do texto. Porque o texto depois nos dá a informação que uma multidão vai até Jesus. Mas lembre que essa ceia não era uma ceia para essa multidão. São pessoas que recebem Jesus na casa de Lázaro. Então, se nós fizermos as contas, lembre que eram poucas pessoas que lá estavam. Jesus, então vai contando aí, os 12 apóstolos, 13, Lázaro e Simão, o leproso. Como era o costume daqueles dias, as mulheres não assentavam à mesa junto dos homens. É por isso que mais à frente nós vamos ter a informação também que Maria e Marta estavam ali, possivelmente para ajudar a servir a mesa, porque, ao que tudo indica, este Simão leproso era um homem solteiro. Então elas estavam ali para o ajudar a servir a mesa. Mas eu gostaria de, mesmo diante destas pequenas informações, trazer-nos algumas aplicações. Meus irmãos, o que essa ceia em gratidão a Deus ou a Jesus nos ensina? Eu vejo aqui, irmãos, que há um grande paralelo. Os líderes religiosos, que eram os pastores, mas que não pastoreavam, ao invés deles conduzirem o povo a Jesus, eles querem matar Jesus. Mas em paralelo a isso, os amigos de Jesus, eles querem honrar a Jesus e agradecer a Jesus. Essa ceia, como eu disse, ela foi oferecida em gratidão. E a grande pergunta, irmãos, que volta para nós nesse exato momento. É claro que Jesus já fez muito por nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele transformou a nossa vida. Ele nos curou da maior enfermidade, que era o pecado. E Ele nos resgata de um lamaçal de pecados. E Ele nos traz novamente à vida. Então Ele fez por nós algo extraordinário. Ele nos cura e Ele nos ressuscita espiritualmente. E a grande questão é, nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós queremos honrar a Jesus pela sua grande obra realizada em nossa vida. Irmãos, e se nós não nos policiarmos, nós só agradecemos a Deus diante do que, aos nossos olhos são grandes bênçãos. Por exemplo, comprei uma casa nova, eu vou fazer um culto de gratidão ao Senhor pela casa que eu conquistei. Muito bom, irmãos, não estou dizendo que isso é errado. Eu enfrentei um câncer, agora eu vou fazer um culto de gratidão, porque eu fui curado de um câncer. Eu agora passei por uma grande tribulação, estava em uma profunda depressão, e agora o Senhor me livrou, eu vou fazer um culto de gratidão por isso. Glória a Deus, irmãos. Mas por que nós não agradecemos a Deus continuamente, pela maior de todas as bênçãos que recebemos? E a maior de todas as bênçãos que recebemos é: Jesus nos deu vida,
estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Jesus nos deu vida, sendo nós pessoas que estávamos indo para o inferno. Jesus nos deu vida, apesar de quem nós éramos. É isso que deveria mover o nosso coração em gratidão a Deus, irmãos. É claro que todas as sortes de bênçãos, elas vêm de Deus, mas a maior de todas as bênçãos, Deus já nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu vejo aqui que o poder de Jesus deve nos levar à gratidão. Vou repetir para você gravar. O poder extraordinário de Jesus deve nos levar à gratidão. E a grande pergunta então para você refletir é: você é grato a Jesus por esse poder extraordinário? Mas vamos na parte B do capítulo 2, olhe comigo por favor. Marta, vamos juntos? Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Eu quero focar nesta palavra aqui, grave aí. Marta servia. Meus irmãos, como nós já sabemos, e a gente tem estudado aqui nas quartas-feiras, embora existam aspectos que englobam toda a vida do cristão, todo cristão tem que servir, não é verdade? Mas existem pessoas que têm o dom de servir, que especificamente servem as pessoas. E não sei você, mas eu olho para a vida desta mulher preciosa, e eu vejo que ela era alguém que tinha esse dom. Quando Jesus estava na sua casa, ela se preocupava, ela queria oferecer o melhor ao Senhor, ela trabalhava para isso, para que todos os convidados fossem bem recebidos. Ela era uma pessoa cuidadosa e preocupada, ao ponto dela chegar para Jesus e dizer: Senhor, fale com a minha irmã Maria para que ela venha me ajudar também. Nós precisamos servir bem os convidados. Então, ela tinha essa característica, a característica de servir. Irmãos, e eu vou te dizer algo. Uma pessoa que tem o dom de servir, ela não consegue ficar sem servir. Quem foi agraciado por Deus com esse dom, o dom de servir, ele não consegue ficar sem servir. Mesmo que a ceia, preste atenção aí nos sinóticos, fosse na casa de Simão o leproso, quem estava ali para servir? Exatamente ela. Marta estava ali para servir. Quem tem o dom de servir não diz assim: ah, isso aí é problema da igreja, isso aí é problema do conselho, isso aí é problema da junta diaconal, isso aí não tem nada a ver comigo. Quem quer servir, serve, irmãos. Ah, o negócio está pegando fogo, está todo mundo trabalhando, está precisando de gente, a igreja está cheia, tem uma recepção na igreja, uma festa na igreja. Quem tem o dom de servir, ele vai olhar aquilo e ele vai ajudar, independente do seu cargo, porque quem tem o dom de servir, serve. Mas o que esta frase tão curta nesse texto nos tem como aplicação para a nossa vida? Irmãos, muitas vezes eu e você usamos de desculpas para não servir. Prestou atenção? Olha aqui para mim. Muitas vezes nós usamos de desculpa para não servir. E muitas vezes essas desculpas, na verdade, elas vêm travestidas da simples verdade de que nós não gostamos de servir. É muito bom ser servido, é muito bom você ser bem tratado, é muito bom você chegar em um ambiente e está tudo preparado. Agora, servir as pessoas que às vezes nem sabem que você preparou esse ambiente é algo complicado. É muito mais fácil ser servido do que servir. A maioria das pessoas que você vê dizendo assim: eu não vou fazer isso mais para a igreja, eu não vou fazer isso mais para o Senhor. Na verdade, por trás dessa afirmação está exatamente essa tentativa de ocultar que ele gosta mais de ser servido do que servir. E, de maneira muito específica, eu vejo na vida dessa mulher algo extraordinário. Porque pensa bem, você está lá na sua casa, você está servindo o convidado, e agora você chega e fala assim: Jesus, manda a minha irmã vir me ajudar. E Jesus fala assim: ô Marta, você perdeu a melhor parte.
Você está aí nessa correria, mas sua irmã está aqui aos meus pés, aprendendo de mim. Imagina se Marta fosse um crente mimimi, hein? Agora eu não vou servir mais Jesus. Quando eles virem aqui na minha casa, Jesus vai ver. Eu também não vou fazer nada, eu quero ver o que Jesus vai comer. Eu quero ver o que esse monte de homem que anda com ele vai comer. Eu quero ver o que eles vão fazer. Jesus está falando que eu estou fazendo uma parte menos importante que Maria, que não está fazendo nada. Você já viu crente assim? Mas mesmo diante da repreensão de Jesus, ela entendeu o que Jesus estava dizendo. Ela entendeu que Jesus não estava falando com ela que não é importante servir. O que Jesus estava falando com ela é que nós devemos servir, mas nós também devemos nos alimentar do Senhor. Ela compreende essa verdade. Ela não usa de desculpas, porque afinal quem tem o dom de servir vai servir. Meus irmãos, isso volta para nós então como uma pergunta, e uma pergunta que deve ser por nós respondida. Quem somos nós na igreja do Senhor? Crentes que gostam de ser servidos ou crentes que gostam de servir? Você já percebeu que embora essa história esteja falando de uma unção que Jesus vai receber, ele tem personagens específicos que se aplicam às nossas vidas? Mas o texto continua, porque agora em terceiro lugar, no verso 3, olhe comigo, eu convido a lermos juntos, nós vemos Maria, a dedicada. Vamos juntos, verso 3. Então, e encheu-se toda a casa com o perfume bálsamo. Só para não haver confusão, a palavra original que aqui é traduzida por bálsamo, ela é palavra também sinônima para perfume. Então, se eu digo bálsamo ou eu digo o perfume, eu estou dizendo sobre a mesma coisa, só para você não confundir, porque pode ser que aqui eu fale ora bálsamo, ora perfume. Então, essas duas palavras, elas são palavras sinônimas. Meus irmãos, como nós vimos, existe ali como costume da época, quem assentava à mesa era quem? Os homens. Imagine essa mesa aqui então. Eles sentavam como um U invertido. Então, eles estavam assentados à mesa, os homens. A mesa não era essa mesa como nós vemos hoje, uma mesa alta. Ao ponto dos sinóticos dizerem que Lázaro estava reclinado à mesa com Jesus. O que ele quer dizer com isso? Que as mesas eram bem baixas, eles ficavam, a palavra bonita, né? Depois eu vou falar outra palavra. Tinham divãs no chão, divãs, né? São travesseiros, tá, irmãos? No chão, e eles assentavam ali naqueles travesseiros. Então, eles estão assentados à mesa, sentados em U, travesseiros no chão, e eles ali estão assentados. Então, tente imaginar o que está acontecendo aqui. E agora, Jesus está assentado à mesa com os outros, e ela então pega aquele, e nós sabemos pelos sinóticos que era um vaso de alabastro, um pouquinho à frente eu vou explicar o que é isso, e agora então ela quebra esse vaso, e ela derrama toda aquela quantidade sobre a cabeça de Jesus. Aí talvez você está dizendo assim, mas pastor, no verso 3 diz que ela ungiu os pés de Jesus. Lembre que nós temos que ler também os sinóticos. O sentido aqui é que ela joga uma grande quantidade de perfume sobre Jesus. E esse perfume, então, ele escorre sobre a barba, sobre a gola, sobre as vestes. Está lembrando de alguma coisa? Um salmo? E ela, então, chega até os pés de Jesus. Então, não há contradição entre os relatos. Eles se complementam. Então, ela faz isso, ela quebra esse recipiente sobre Jesus. E agora Jesus está todo encharcado por esse perfume. É interessante notar que quando você olha nesse texto, Maria não se importa com o valor deste perfume. Meus irmãos, traz-nos uma informação que o valor desse perfume de nardo era 1 libra de bálsamo de nardo.
o cálculo, e Judas, só para você ver como que ele gostava de dinheiro, ele faz o cálculo certinho na hora. Ele diz, um bálsamo ou uma libra de bálsamo de nardo é equivalente a 300 denários, irmãos. Você imaginou isso? 300 denários. Sabe o que equivale 300 denários? É o equivalente a 300 dias de trabalho. Se você fizer uma conta lógica, nós temos em média 52 sábados no mês. Estamos no Antigo Testamento, tá, irmãos? Não estamos dando argumento para aqueles que defendem o sétimo dia dizer que estamos errados. Jesus tinha que guardar o sábado porque ele estava vivendo sobre a lei. Então imagine que tem 52 sábados, 52 sábados no ano. Nós já vamos para o quê? 352 dias. Mas a média de 365 dias do ano, se você for pegar as festas religiosas, então o que eu quero chegar à conclusão é que o valor deste perfume era o equivalente a um ano inteiro de trabalho. Imagine isso. Vou te fazer uma pergunta lógica. Você que gosta de perfume, você faria isso com um perfume caro que você tem, que não vale um ano do seu trabalho? É isso que nós estamos aqui, diante desta verdade. Ela queria oferecer o melhor a Jesus. Meus irmãos, eu gostaria então e permita-me lhe fazer uma pergunta. Diante do que o Senhor Jesus fez por nós, nós queremos ou estamos oferecendo o melhor para Jesus? É o melhor dos nossos atos, porque eu quero viver uma vida para a glória de Deus. É o melhor dos meus recursos, porque eu quero que o reino do Senhor se expanda. É o melhor do meu trabalho, porque enquanto eu estou jovem, eu quero trabalhar, eu quero dar as minhas forças ao Senhor. Nós estamos oferecendo de fato, irmãos, o nosso melhor a Deus. E muitas vezes nós achamos que o que estamos fazendo, nós fazemos para a igreja, ou nós fazemos para homens, mas nós fazemos para Deus. Seja no que nós formos fazer. Se eu subo nesse púlpito para pregar, irmãos, eu preciso me esmerar para trazer para vocês o melhor, mas não é porque vocês merecem o melhor, é porque Deus merece o melhor. Se eu vou trabalhar na igreja, ontem tivemos o trabalho dos adolescentes, e para a glória de Deus, muito bom. Quando nós então nos reunimos aqui, vamos organizar uma programação, o intuito final deve ser, eu vou fazer o melhor, porque eu vou fazer o melhor para a glória de Deus. Quando os nossos irmãos do coral vão cantar, vão ensaiar, nós não estamos ali para cumprir uma rotina, para cumprir um protocolo da igreja, para que em algum momento litúrgico o coral possa cantar, não, nós vamos cantar, nós vamos esmerar, nós vamos fazer o melhor, é porque é para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos, irmãos, é para a glória de Deus. Mas quando nós começamos a fazer as coisas para Deus, não oferecendo o melhor para Ele, nós estamos em pecado. Jesus não precisava daquele perfume. Jesus não precisava daquele bálsamo. Mas ela faz aquilo porque ela sabe diante de quem ela está. Ela está diante do Senhor e Salvador da sua vida. Mas talvez você ainda está se perguntando, mas pastor, já naqueles dias tinha perfume caro? Irmãos, e existem algumas leis que não tem como contradizê-las. Por exemplo, uma das leis, por isso que aquela mais-valia, que é uma corrente aí marxista, defende assim, não, o seu trabalho vale mais. Mentira, isso é uma grande mentira. O seu trabalho vale o que o mercado está disposto a pagar. Ah, eu fiz essa obra de arte, eu acho que ela vale 1 milhão. Beleza, você pode fazer, você nunca vai vender. Porque não é você que determina o valor. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é exatamente isso que nós vemos. Naquela época o perfume de nardo era caríssimo. Hoje já não é mais. Naquele contexto, o melhor perfume que se tinha era o perfume de nardo, que traduzido para o nosso idioma pode ser traduzido como Muriel. E aí, se você já trabalhou em farmácia, você vai se lembrar do óleo Muriel que as mulheres grávidas usam na barriga para não dar estria. É exatamente feito desse produto. Então,
o óleo ou o perfume de nardo, bálsamo de nardo, embora hoje seja algo muito fácil de encontrar, naquela época era algo caríssimo, irmãos. Caríssimo. Por que ele era caro? Vou fazer aqui um breve histórico para você entender. Primeiro, esse perfume era derivado de nardo puro e ele crescia nas regiões do Himalaia, no Tibete, entre o Tibete e a Índia. Imagine isso nos tempos de Jesus. Um produto que era retirado lá no Himalaia, entre as regiões do Tibete e da Índia. Depois chegue na sua casa e olhe no mapa a distância disso. Segundo lugar, por que esse perfume era caro? Porque ele vinha de uma região remota e eles carregavam no lombo de camelo. Era o único meio de transporte que tinha a capacidade de tirar aquele produto, aquele nardo daquela região e trazer e importar para os outros lugares do mundo. Em terceiro lugar, ele não era um perfume falso, tá, irmãos? Ele era um nardo puro. Você já viu isso? Você vai e fala assim, nossa, esse perfume, ele é, hipoteticamente, R$600. Aí você encontra esse perfume por R$100. Está certo ou está errado? E alguém vai dizer, rapaz, eu sou esperto, eu achei um perfume de R$100 que vale... Não, você comprou um perfume falsificado. Então, o texto nos dá a informação, você pode olhar no verso 3, ela era nardo puro. Em quarto lugar, esse bálsamo estava envasado em um vaso de alabastro. Sabe o que é alabastro, irmãos? Vou falar uma palavra bonita aqui, vou até ler para não errar. Alabastro é o mesmo que gipsita fina e branca. Ó, gipsita, te ajudei muito, né? Você já viu aqueles cristais, aquelas pedras de cristal? Que ela pode ter uma coloração bem clara, transparente quase, ou ela pode ser um pouquinho mais amarelada. Então, imagine naquelas pedras que a gente vê, de quartzo, de cristal, era mais ou menos aquilo, como aquilo. Então, esse vaso era um recipiente na época caro, em que eles armazenavam esse perfume. Por que eu estou te relatando tudo isso? Para confirmar a ideia de que mesmo sendo aquele produto raríssimo, caríssimo, ela queria oferecê-lo a Jesus. Você já reparou como que nós vamos fazendo conta para as coisas de Deus? Não estou dizendo apenas de dinheiro não, irmãos. Estou dizendo de tudo, do nosso tempo, porque se você tem que privar alguma coisa do seu tempo, você vai privar de quê? Fala a verdade. Ah, não, hoje não vou à igreja porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Só que é interessante notar que você não faz isso para outras coisas que são menos importantes do que cultuar ao Senhor. Então nós temos a dificuldade de fazer isso, de dar o nosso melhor para Deus. Além de oferecer o melhor, ela não se preocupa, irmãos, com convenções sociais. Primeiro, para ela secar os pés de Jesus, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que soltar os seus cabelos. Irmãos, naquele contexto e naquela cultura, fazer isso era algo perigosíssimo, ou perigosíssimo. Ela poderia ser morta por isso. Então, olha diante do que nós estamos. Além de oferecer o melhor para Deus, ela não se importa com o que as pessoas vão pensar daquilo que ela faz corretamente para Deus. Em segundo lugar, além disso, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Ela apenas não solta o cabelo, mas agora ela seca os pés de Jesus. Esses mesmos pés que lá em Lucas capítulo 10, 39, ela está assentada para aprender do Senhor. Mas em terceiro lugar, eu vejo nesse texto também que ela não se preocupa com as críticas. O texto diz que a quantidade era tanta que toda a casa fica exalando o cheiro adocicado desse perfume. Mas eu gostaria de fazer uma consideração aqui. Ela oferece o melhor a Jesus, mas ela não oferece o melhor a Jesus para conquistar Jesus. Porque nós podemos estar nos dois extremos, ser o relaxado, que tem desculpas para não dar o melhor a Jesus,
mas nós podemos estar querendo dar o melhor a Jesus, achando que dando o melhor a Jesus nós vamos conquistar a salvação. Não, eu vou fazer isso, porque se eu não fizer, eu vou para o inferno. Então eu vou dar o melhor a Deus, eu vou dar o melhor a Jesus, porque se eu não der o melhor a Jesus, eu vou para o inferno. Não, irmãos, não é isso que motiva. Ela já era salva por Jesus, Jesus já havia ressuscitado seu irmão, Jesus já havia ressuscitado seu amigo Simão leproso, curado o seu amigo Simão leproso. Então ela não faz isso para conquistar algo, ela faz isso em gratidão. Então, gostaria que você saísse daqui nessa manhã com uma motivação diferente a servir a Jesus. Quando você disser assim, eu não vou cometer esse pecado, mas eu não vou cometer esse pecado com medo de Jesus, eu não vou cometer esse pecado porque eu amo Jesus, e eu sou grato ao que Ele fez por mim. Quando eu vou à igreja, e eu vou fazer o meu trabalho na igreja, eu vou chegar e vou dizer assim, Jesus, eu estou aqui fazendo para o Senhor o melhor, não é porque eu quero conquistar um favor do Senhor, eu estou aqui dando o meu melhor, porque eu sou grato pelo que o Senhor já fez por mim. A nossa obediência a Jesus, irmãos, não é baseado no medo, mas naquilo que Ele já fez para nós. E Ele fez para mim algo extraordinário. Ele salvou a minha vida. Já percebeu como que muda todo o direcionamento? Então eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo de Jesus. Eu não estou domingo na igreja porque eu estou com medo que Jesus vai me amaldiçoar. Eu não vou pecar porque eu tenho medo que aquele pecado vai me levar para o inferno. Não, eu vou fazer tudo correto, porque eu sei o que Jesus fez por mim. É isso que deve nos motivar a servir ao Senhor com o melhor de nós. Mas em quarto lugar, olhe comigo por favor os versos 4 a 7. Olhe comigo aí na sua Bíblia, vamos ler todos juntos, porque agora nós vamos ver também um outro personagem, Judas, o falso piedoso. Vamos juntos, do verso 4 ao 7. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Você já viu isso, irmãos? Pessoas que são falsas piedosas. Quando ela vê alguém realizando um ato importante, algo bom, ela diz assim, olha lá, a igreja está gastando aquele dinheiro com aquilo, ela poderia ajudar os pobres, mas a verdade, ele não está preocupado com pobres, ele está querendo disfarçar por meio disso uma falsa piedade. Ou poderíamos aqui exemplificar tantas outras coisas. E exatamente agora nós estamos vendo um contraste, irmãos, entre Maria, a dedicada, e Judas, o ladrão, falso, piedoso. Quando nós olhamos nos sinóticos, nós vemos, em primeiro lugar, que uma fala fora de contexto, ela, em primeiro momento, contamina as pessoas. Se você ler nos sinóticos, vai dizer que os discípulos, eles ficam bravos com aquela situação. Imagine essa cena, você à mesa, uma mulher vem até Jesus, ela quebra aquele conteúdo caro sobre a cabeça de Jesus. Judas e João nos informam quem é o que começa esses comentários. E agora então, alguém diz, olha lá, isso que ela está fazendo, ela poderia ter vendido e dado o conteúdo do dinheiro ou dinheiro para os pobres. E aí você, como um bobão, né, que a gente é um bobo às vezes, fala assim, é mesmo. Aí todo mundo passa a olhar para aquela mulher e agora eles estão julgando aquela mulher pelo que ela fez. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que tomar cuidado, olhe aqui para mim, porque falsos piedosos nos contaminam na interpretação do que está acontecendo. Muitas pessoas vão te abordar dizendo estar preocupado com algo que está acontecendo, mas na verdade eles querem fofocar e fazer inferno sobre aquele algo. Cuidado com os falsos piedosos,
porque eles contaminam as pessoas. Mas olhe na continuação do texto, em segundo lugar, nós vemos, desculpe irmãos, nós vemos aqui então alguns pecados de Judas. Primeira coisa, Judas peca no coração e transmite esse pecado do coração para os seus lábios. Olha isso que preocupante. Judas, ele fala aquilo, mas antes dele falar aquilo, o seu coração já havia pecado, porque Jesus conhecia a motivação do seu coração. Muitas vezes, grave isso, os nossos lábios expressam a sujeira do nosso coração. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese, tá, irmãos? Às vezes você briga com a sua mulher, ou você, mulher, briga com seu homem, e você diz assim, olha lá, tá vendo? Ela falou que o coração está cheio. A gente tem que aprender a interpretar isso, tá? Muitas vezes nós falamos até o que não pensamos, pela raiva. Quando a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio, é no sentido de que em algum momento a boca vai extravasar aquilo que nós escondemos. Vou exemplificar para você entender. Eu posso chegar aqui na frente e dizer assim, nós devemos ser pessoas que não se contaminam com isso, com aquilo outro. E aí lá na frente você descobre que tudo que eu preguei, na verdade eu realizava às escondidas. Então, aquilo que nós ocultamos no coração, uma hora vem à tona. E exatamente nós vemos isso. Em segundo lugar, Judas peca porque era um egoísta. Irmãos, um egoísta jamais, olha aqui para mim, grave isso. Um egoísta jamais entenderá atos de generosidade. Vou falar de novo. Alguém que é egoísta jamais entenderá atos de generosidade. Ao olhar para aquilo, ele não consegue ver que aquela mulher estava honrando o seu mestre e Senhor Jesus, mas era porque ele era egoísta, ele só pensava nele. Quem só pensa nele tem dificuldade de enxergar atos de generosidade. Olha lá, mas fulano está fazendo aquilo para Beltrano. Na verdade, talvez a surpresa é porque você é um egoísta. Você não consegue ver com bons olhos atos de generosidade. Em terceiro lugar, Judas peca porque era escravo do dinheiro. Irmãos, esse homem pensava o tempo todo em dinheiro. Imagine isso. Alguém que olha para aquele vidro de alabastro, ele olha para aquele vidro, quando ela quebra, na hora ele fala, meu Deus, isso vale 300 denários. Você já viu pessoas assim? Ah, não. A minha vida gira em torno do dinheiro. Judas era desta maneira. Só pensava no dinheiro. Em quarto lugar, Judas peca porque era mentiroso. Irmãos, possivelmente Maria era de uma família rica. É só você calcular. Quem tem um perfume em casa que vale 1 ano de trabalho? Quem tem um túmulo num lugar reservado em uma gruta para enterrar os seus? Quem tem condição de receber uma multidão de homens? Imagine, toda vez que Jesus passa em Betânia, ele vai lá para a casa de Maria. Ele vai dormir na casa de Maria, ele vai comer na casa de Maria. Então era alguém abastado, eram pessoas de condição financeira. Agora, para atacar essa pessoa de condição financeira, esse mentiroso do Judas, ele se acha revoltado pela extravagância. Meu Deus, olha o que essa mulher faz. Essa mulher não sabe quanto custa o dinheiro mesmo. Em vez dela pegar esse dinheiro, dividir. Você conhece gente assim, né? Você conhece gente que fala preocupar com os pobres, mas não é isso a preocupação. E esse dinheiro podia ser usado para os pobres. Mas na verdade ele não estava preocupado com os pobres. Hoje tem pessoas que dizem preocupar com os pobres, mas na verdade o que eles querem é roubar o dinheiro dos pobres. Ainda tem isso nos nossos dias. E em quinto lugar, Judas peca porque ele era ladrão. Imagine, irmãos, que o texto nos afirma nos sinóticos que ele andava com uma bolsa de dinheiro e ele metia a mão nessa bolsa de dinheiro e ele tirava de pouquinho a pouquinho esse dinheiro. Então imagine o que passa na mente desse ladrão do Judas.
Rapaz, 300 denários, eu estou com a minha vida feita. Se eu tiro 50 denários aqui desses 300, está tudo certo. Mas o que isso nos ensina, irmãos? Qual é a verdade que está aqui nesse texto? Eu vejo algo extraordinário, irmãos. E isso nos alerta para algumas questões. Cuidado com o que os seus lábios estão expressando. Porque se o que os nossos lábios expressam não produz ou vem da sinceridade do nosso coração, uma hora ou outra nós seremos descobertos. Como assim, pastor? Judas estava no colégio apostólico, mas o próprio texto nos diz que às ocultas ele queria trair Jesus. O que ele fez se revelou para todos. Ao ponto de hoje, dia 3 de agosto de 2025, nós estamos reunidos neste templo e sabemos que Judas era um traidor e um ladrão. Porque o que os lábios expressavam não era o que de fato estava no mais profundo do seu coração. Mas quando nós olhamos no texto, você vai perceber no verso 7 que o próprio Jesus, ele fala e ele defende essa mulher. E ele diz assim: essa mulher entendeu muito melhor do que vocês. Vou parafrasear, tá? Enquanto vocês estão aí dando ouvidos ao que Judas está dizendo, ela está me preparando para a minha morte. Mateus 26, verso 12 diz assim: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Marcos capítulo 14, verso 8 diz: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Maria havia entendido o que os discípulos não haviam entendido. Deixa eu lhe falar algo para nós irmos para o quinto ponto. O que você está falando, ou o que você está tentando demonstrar para as pessoas, é de fato quem você é? Vou usar quem está aqui à frente, os nossos irmãos presbíteros. Imagine que o Sueli Terra, nosso liturgo de todas as quartas-feiras, ele está aqui na frente, ele está mostrando para vocês ser um homem de Deus. Vou falar diretamente com ele, tá? Vou deixar de olhar para você. Mas será que o que o Sueli Terra, ou o presbítero Eli Terra faz aqui na frente, é o que está no mais profundo do seu coração? Será que o presbítero Eli Terra é nas escuras o que ele é na nossa frente? Eu acho que é, tá, irmãos? Eu acho que é. Mas eu não posso saber, né? Só ele sabe. E um pouquinho da dona Nauzira. Você entendeu o que eu quis dizer? Quem é você de verdade? Em quinto lugar, vamos no verso 8, porque agora o texto vai falar dos pobres. Olha aí comigo o verso 8. Jesus então diz: porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Irmãos, eu gostaria de destacar algo aqui. Grave o que eu vou dizer. A missão da igreja não é ajudar os pobres. Hein? Choque, né? Vou falar de novo em alto e bom som. A missão da igreja não é ajudar os pobres. Como assim, pastor? Irmãos, a missão da igreja é pregar Jesus. A missão da igreja é evangelizar as pessoas. A missão da igreja é ir por todo mundo pregar o evangelho. A missão da igreja não é ajudar os pobres. Quando Jesus ele deu ordem aos discípulos, ele disse: vocês vão ir para todo mundo, vocês vão pregar o evangelho e vocês vão batizar pessoas. A missão da igreja é pregar Jesus, para que as pessoas que entenderem o evangelho, salvos, eles possam agora cumprir o fim pelo qual eles existem, que é a adoração. Então eu prego, cumpro a missão, para que pessoas possam adorar a Jesus. Aí talvez você está falando assim: então pastor, a igreja não precisa ajudar os pobres? Não, irmãos, nós vamos ajudar os pobres.
A igreja vai ter trabalho social, a igreja vai se preocupar com aqueles que passam necessidade, mas essa não é a missão da igreja. Isso é algo lógico, uma vez que eu prego a verdade. E olha o que Jesus está dizendo: os pobres sempre estarão aí para vocês ajudarem, mas essa mulher fez o que é correto, ela me honrou em gratidão à minha vida e quem eu sou. Então lembre-se disso. Você vai ver vários religiosos dizendo isso. Ah não, a igreja precisa fazer sopão, a igreja precisa construir casa para as pessoas, porque assim nós estamos pregando o evangelho. Não, assim ninguém prega o evangelho. Você pode fazer um sopão lá no bairro mais pobre nesse exato momento, eles vão encher suas barrigas, mas se você não falar de Jesus, nada adiantou o que você fez. A obra social nos aproxima das pessoas, mas ela não é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar Jesus, para que as pessoas então entendam o fim pelo qual elas existem, que é adorar a Jesus. Versos 9 e 11, porque em sexto lugar agora nós vamos ver a multidão. Vamos lá, 9 e 11, tá? O 10 nós vamos deixar por último. Vamos juntos? Soube numerosa, vamos juntos, irmãos? Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Verso 11, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo. Irmãos, à noite nós vamos ver uma multidão que está recebendo Jesus, lá na cidade de Jerusalém, com ramos nas mãos. Então nós vamos sempre lembrar disso, tem duas multidões. Uma multidão que era a multidão dos curiosos. Imagine, irmãos, nós vamos trazer aqui na igreja agora um homem que ressuscita mortos. A igreja vai estar cheia. Mas será que toda aquela multidão que vem ver o homem que ressuscita mortos, eles estão ali porque o poder de Deus se manifesta na vida dele? Entendeu? Essa mesma multidão que vai ver Jesus e Lázaro, essa mesma multidão que recebe Jesus com a entrada triunfal em Jerusalém, mais da metade dessa população ou dessa multidão estava lá diante do Pôncio Pilatos dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então não é multidão, é de fato conversão. Quando nós olhamos no texto agora, os religiosos estão preocupados, porque dentre essa multidão, não é todos que creram, vê no texto, muitos voltavam crendo que Jesus era de fato Salvador. Muitos dos judeus. Esses judeus não eram os inimigos de Jesus. Esses judeus eram pessoas que foram até lá para ver Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta nesse momento. Quando nós falamos das coisas de Jesus, quem é você? Quem é você? Apenas um curioso da fé ou alguém que entendeu quem Jesus é? Porque se nós formos apenas curiosos da fé, quando a situação apertar, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ir para longe de Jesus. Mas se nós entendemos quem Jesus é, aconteça o que acontecer, nós vamos caminhar com Jesus. E em último lugar, verso 10, vamos ler juntos? Agora nós vemos que esses sacerdotes também eram como Judas. Falavam algo, mas o coração tramava outro. Vamos juntos, o verso 10? Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Imagina isso, irmãos. Vamos colocar aqui, não é o que está acontecendo, mas só para você entender. Surge um homem chamado Jesus aqui em Cedrolândia. Esse homem vai lá no cemitério e ressuscita alguém que está morto há 4 dias. Agora as pessoas, ele vai embora e ele volta então no dia de uma grande festa, na festa da Páscoa. E agora então nós vemos que uma multidão está indo ao encontro dele ali em Guararema, no vilarejo próximo. Cedrolândia é a sede, né? É a região metropolitana do distrito.
E aí uma multidão vai lá a Guararema para ver aquele homem. E aí o que o conselho da igreja faz? Nós vamos nos juntar e vamos falar assim aqui: vamos matar esse Lázaro. Esse homem está dando problema demais, olha lá. Ele é a prova de que Jesus ressuscitou. Então vamos matar ele. Fala a verdade, irmãos. Esse conselho é um conselho de pastores ou um conselho de assassinos? E era exatamente isso que estava acontecendo. Aqueles homens agora querem matar não apenas Jesus, eles querem matar também Lázaro. Porque Lázaro era a prova cabal, extraordinária, de quem Jesus é. Só para você ver como que esses homens eram mentirosos. E são esses mesmos homens que chegam diante dos soldados romanos, mesmo aqueles soldados sabendo que Jesus havia ressuscitado, e agora eles pagam uma grande quantidade de dinheiro para que eles digam que Jesus teve o seu corpo roubado. Assassinos e mentirosos. Eu gostaria de concluir esse sermão de maneira bem breve, apenas lhe fazendo uma pergunta. Diante do poder extraordinário de Jesus, sempre nós temos dois povos, duas multidões. Uma multidão que entendeu quem Jesus era. E o restante, ou uma outra multidão, onde estavam os religiosos, onde estava Judas, que mesmo diante da prova inegável de quem Jesus era, eles queriam desacreditar Jesus. A grande questão é: quem somos nós? Diante desses que sabem que Jesus tem um poder extraordinário. Nós somos aqueles gratos a Jesus pelo que Ele fez por nós? Ou nós somos aqueles que apenas somos curiosos? De fato, é algo diferente, mas nós não entendemos que Ele é o nosso Salvador. Eu quero orar com você neste momento. Gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Eu gostaria que você orasse ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós estamos, ó Deus, agradecidos por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Ó Deus, e somos gratos porque Jesus é o nosso Salvador. A nossa oração, ó Deus, é para que nós possamos de fato viver isso. Honrar a Jesus em gratidão, a maravilhosa salvação que Ele nos deu. Não nos deixe ser como Judas, como estes religiosos, como parte dessa multidão, que estavam ali, estavam tão perto de Jesus, tão próximos de Jesus, mas não compreenderam a extraordinária graça que estava diante deles, quando o próprio Deus envia o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Abra os nossos olhos, Senhor, não nos deixe cegos, e assim nós oramos, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.